A Previdência Social representa o maior gasto do orçamento do Estado. Em 2019, serão mais de 22 bilhões destinados às aposentadorias e pensões. E o Rio Previdência, a autarquia que faz a gestão desses recursos, está na mira de uma comissão parlamentar de inquérito aqui da Alerj. Os parlamentares querem investigar as operações financeiras feitas nos últimos anos que podem ter levado o regime previdenciário a uma situação deficitária. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo o presidente da CPI, deputado Flávio Serafini, e o promotor de justiça Vinícius Cavalheiro, coordenador do GAESF, o Grupo de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Rio. Obrigada pela presença dos senhores. Eu queria começar pelo seguinte dado. Em 2016, uma auditoria do TCE apontou uma dívida bilionária no Rio Previdência depois de operações consideradas suspeitas. Esse foi o pontapé para a CPI, deputado? Sem dúvida, essas operações, conhecidas como Operação Delaware, é uma das muitas questões que pairam sobre a Rio Previdência, né? A gente tem, na verdade, um fundo cujo presidente, né, em 2012, 2013, deu uma entrevista dizendo que era o segundo fundo mais saudável do Brasil. Que era robusto. Que era forte. E em 2015, esse presidente se torna secretário de Fazenda e passa a dar tratamento ao que ele chama dos déficits sucessivos da Rio Previdência. Ou seja, é um fundo que tem uma virada. E essa virada está muito relacionada a opções que os gestores foram fazendo. O Rio Previdência, desde que ele foi criado, ele tem uma expectativa futura de uma dificuldade de ter um equilíbrio financeiro. Mas, para dar conta disso, foram aprovadas leis, decretos que previam receitas para o Rio Previdência. E, ao mesmo tempo que essas receitas passaram a ser subtraídas, ou seja, deixaram de fato, entrar no Rio Previdência, ele começou a praticar cada vez mais operações de antecipação de receitas de royalties, etc., como essa de Delaware, que, no final das contas, pioraram em muito a situação do Rio Previdência. E a gente tem investigações do Tribunal de Contas do Estado, vários relatórios importantes do Ministério Público, e a gente agora resolveu fazer com que a Assembleia Legislativa participasse desse esforço de investigação para, já se apropriando desses estudos, desses relatórios, dessas ações movidas por esses outros órgãos de controle, a gente possa se debruçar, tanto para impedir que esse tipo de movimentação lesiva ao Rio Previdência continue acontecendo, quanto para fortalecer o fundo, garantir receitas que o deixem mais saudável, quanto também para buscar uma responsabilização dos gestores que estiveram à frente do governo do Estado, da administração do Rio Previdência durante esse processo. Então, eu queria saber um pouquinho do Ministério Público, qual é esse esforço que está sendo feito nesse sentido. Desde que o Ministério Público, mais especificamente o grupo em que atuo, tomou frente do assunto, vamos colocar em 2017, nós tentamos, através das mais diversas formas, entender melhor esse fluxo de recebível, do que se compõe tanto as receitas quanto as despesas do Rio Previdência. Isso estamos falando de 2017, ultrapassado o exercício de 2016, onde o fluxo de recebível de royalties atingiu o nível mais baixo de todos os tempos. Se verificou um volume histórico de ingresso de receitas até 2016, 2014, 2015, ocasião em que acontece a primeira captação no exterior, já falando de Delaware, na faixa de 4 bilhões, esses 4 bilhões vinham com alguma regularidade ao Rio Previdência. Com a primeira captação em 2014, ingressam receitas extraordinárias, ainda está saudável. 2015 começa a se pagar por essa antecipação, já com perda de receita para o Estado, portanto, para o Rio Previdência. 95% das receitas do royalties vai ao Rio Previdência. E então, em 2016, com a crise de fato do barril, preço do dólar, somado e muito a questão do pagamento pelas antecipações, o que se pagava em torno de 4 bi, 2 bi, passou a 32 milhões. Para que se tenha uma ideia do tamanho desse déficit, como foi dito aqui no início, se o Rio Previdência tem uma dívida, tem uma obrigação de despesa ano na faixa de 22 bilhões, estamos colocando aí pela divisão um pouco menos que 2 bilhões de reais mês.
você ingressar com 32 milhões, isso não resolve absolutamente problema nenhum no Rio Previdência. Se há uma obrigação constitucional e legal do Estado manter o equilíbrio, pelo menos financeiro, do Rio Previdência, tudo aquilo que deixou de ingressar no cofre do Rio Previdência, o Estado foi obrigado a desembolsar, tirar do orçamento do Tesouro e colocar no orçamento previdenciário. Então, o que a gente está falando em termos de fluxo de receitas o que deixou de ingressar de royalties, que é uma receita muito importante para o Rio Previdência, o Estado teve que tirar do Tesouro para aportar, ou seja, cortar as obrigações constitucionais. Saúde, educação, segurança, assistência, por aí vai, deixaram de ser custeadas pelo Tesouro para que isso fosse repassado ao Rio Previdência. E o quanto essas operações de antecipação podem ter prejudicado esse processo, né? Podem ter causado esse déficit que hoje a gente tem? Se me permitir, já existia no Tribunal de Contas uma verificação em que se cobrava dos gestores à época, tanto o Estado quanto o Rio Previdência, que apresentasse um plano de solução do déficit financeiro e atuarial. Isso passou por alguns anos em sequência, até que há uma mudança da estrutura organizacional do Rio Previdência, da Fazenda, em que, em vez de se apresentar um plano de solução do déficit, apresentam-se planos de captação de receita, de antecipação de receita. São feitas primeiras receitas, esses contratos aqui no Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica, então eles firmam contratos com o Estado, com o Rio Previdência, para antecipação de receita para aquele ano, de receitas especiais naquele ano, a um custo de 17%, 14%. Nós estamos falando aí de pagamento de juros, é um deságio. Aquela receita que ingressaria certa entra com menos 14%. Foi feito um contrato, depois outro, até que então se chega a uma solução ainda mais ousada, de como o mercado exterior ele praticava em média uma faixa de 6%, se monta toda uma estrutura administrativa a preço de dólar, bastante significativo o custo administrativo dessa estrutura, para então, assambarcando os outros contratos que já existiam, renegociá-los e aí para tentar se praticar um valor nominal de 6%. 6% que, se fizéssemos uma média aritmética com os outros dois contratos anteriores, daria uma TIR de 11%. Isso foi apresentado como uma solução salomônica. No entanto, solução essa que capta num primeiro exercício e, independentemente da taxa de juros, haveria perda nos subsequentes. Essa solução foi apresentada ali em 2014, 2015 começa a viger o contrato, 2018 houve uma segunda captação, então nós estamos falando de um período bastante extenso, em que se cobravam posições diferentes das que foram tomadas, mas que acabaram surgindo como soluções como essa. Isso começa no governo Cabral e se estende durante todo o governo Pezão. Mas algo que a gente já conseguiu verificar a partir desses estudos realizados pelos órgãos de controle, que para a gente é uma referência importante, é que ao mesmo tempo que o governo fazia essas operações de antecipação, né, o Rio Previdência fazia essas antecipações de receita, né, você pega a receita que você tem a receber do petróleo nos próximos 4 anos, nos próximos 6 anos, e você pega um empréstimo dando essas receitas como garantia. Né? Isso é antecipação de royalties, é uma espécie, né, de empréstimo onde a garantia é o que você vai receber. Quando o Rio Previdência começa a fazer isso, ele ainda tinha um equilíbrio financeiro, ou seja, contabilizadas todas as receitas que ele tinha, o que entra da contribuição dos servidores, o que entra da contribuição patronal e o que entra das receitas previstas em lei e em decretos para ingressarem no Rio Previdência, como, por exemplo, os royalties do petróleo são mais relevantes, ele ainda tinha um equilíbrio financeiro. O que ele arrecadava estava no mesmo patamar daquilo que ele pagava. Quando as antecipações começam a vir, é um mesmo momento onde o governo começa a tomar medidas que tiram recursos que eram do Rio Previdência. Por exemplo, 13% das receitas do Rio Previdência dos royalties deixaram de ser investidos no Rio Previdência e passaram a ser direcionados ao pagamento de dívidas do governo. Com isso, o que o governo faz? Libera mais recursos do seu próprio orçamento. Então, o Rio Previdência foi tendo seu orçamento diminuído, sendo obrigado a fazer antecipações de royalties para que o governo liberasse
o seu próprio orçamento para investir onde quisesse. À medida que ele vai fazendo isso, ele vai jogando o Rio Previdência em desequilíbrio. Outras transações foram feitas que a gente considera absolutamente suspeitas. Uma delas, o governo do estado vende para o Rio Previdência um terreno no Leblon ao valor de 450 milhões de reais. O que é um fundo previdenciário que já tem um funcionamento difícil do ponto de vista financeiro, do que arrecada para o que tem que pagar, vai investir num tem de terreno. interesse num terreno de 450 milhões de reais? Não tem interesse. O governo orientou o Rio Previdência a fazer isso. E é um terreno que, inclusive, do ponto de vista de mercado, nem tem esse valor todo, porque a informação que está nos relatórios é de que esse terreno é cheio de limitações construtivas. Porque é uma área de terreno, é uma área de interesse social. Então você não pode simplesmente um terreno que vão construir vários prédios e esses 450 milhões que o Rio Previdência gastou vão virar 1 bilhão. Vai retornar muito mais. Não tem essa expectativa. Então, operações de diferente natureza foram sendo feitas, tirando dinheiro que equilibrava o Rio Previdência e induzindo o Rio Previdência a fazer essas antecipações. E essas antecipações também, elas estão contando com o preço dos royalties que não necessariamente vai se concretizar, né? Isso também gerou um problema? Pegando o gancho do deputado, não é regra atuarial a imobilização. Ou seja, traduzindo, por favor. Precisa de dinheiro. Não é só o Rio Previdência. Toda a Previdência precisa de dinheiro, liquidez, e não o contrário, imobilizar. Isso é, eu acho que é uma regra de conduta técnica, em primeiro momento. Com relação a fluxo, que eu acho que é importante a gente conceber o seguinte: quando se retira qualquer tipo de receita de um fundo que tem uma despesa fixa, constitucionalmente assegurada, legalmente garantida, alguém tem que cobrir esse déficit. O que diz a Constituição? O que dizem as leis nacional e estadual? É o Estado que aporta. Então, se num dado momento, se não me engano, em 2013, em que não há esse aporte dos 13%, como de fato não houve, muito embora negado, outra fonte do Estado é obrigada a cobrir. Porque o fato que nos leva à conclusão é o aposentado ir à porta dos órgãos públicos para cobrar o pagamento da pensão ou da aposentadoria dele, ou do 13º que deixa de ser cobrado. Isso tudo faz parte, são orçamentos tecnicamente separados, mas fazem parte do mesmo fundo. Então, comprometer uma receita que é volátil. Por que é volátil? Royalty é o produto de 6 receitas, sub-receitas, que vem petróleo, gás, pré-sal e as respectivas participações. Fruto do esforço também de quem extrai, digamos assim, das atividades econômicas inerentes a ele. Então, dessas 6 fontes de receita, que são fontes de receita que são variáveis pela própria atividade econômica, o pagamento por elas também é variável. Vai ter momentos que vai se produzir mais, vai ter momentos que vai se produzir menos, vai ter momento que vai conseguir se extrair mais, momento que vai conseguir se extrair menos o petróleo debaixo da terra, onde ele se encontra. Soma-se isso ao fato de que o grande mercado é o exterior. Produz-se petróleo muito no Brasil, muito no Rio, mas se compararmos com a Arábia Saudita, Venezuela e outros países que são notoriamente produtores, eles acabam mandando muito mais no fluxo do preço desse produto do que propriamente o Brasil. Isso faz com que variações internacionais, conjecturas, relações jurídicas internacionais afetem o preço aqui. Mas isso sempre foi assim. Royalties sempre será volátil. Só que eu tenho uma despesa fixa. Então vai ter momentos em que o royalties vai atingir um patamar, vai ter momentos que o royalties vai atingir outro patamar. Isso é praxe. Outra coisa. Então, como é que eu fecho, uma vez tem a obrigação do Estado, o royalties é volátil, a despesa é fixa, vai ter anos em que o Rio Previdência ele vai receber maiores aportes e vai ter anos que o Estado vai ter que colocar maiores aportes. Isso. 2018 fechou superavitado, mas a projeção era de pagamento de 10 bi do Tesouro para cobrir, vamos colocar no português claro, o rombo da Previdência. Tudo aquilo que o servidor paga, já a 14%.
com 28% patronal, somado o ROIT, além disso o Estado ia ter que aportar do Tesouro mais 10 bi. Essa regra às vezes não fica clara no orçamento. E as pessoas reclamam, poxa, mas a Previdência é o grande malefício. Não é. É a gestão financeira dela que é o malefício. As obrigações são claras, as dívidas são claras. A forma como o fluxo está sendo tratado, com perdas, deságios, alto custo administrativo de manutenção de empresas fora do Brasil, fazem com que haja perdas. E essas perdas vão se refletir no aporte do Tesouro. Não tem como ser de outra forma. Eu vou fazer um pequeno intervalo, a LERJ Debate volta já já, só um minutinho.